Olá, inscritos, Espada de Mica, bem com vocês? Trazendo mais uma previsão da série envolvendo os times da Série A. E hoje a gente vai falar do Fluminense, que é o 10º time da série. Nós já falamos de Flamengo, Cruzeiro, Coritiba, Corinthians, Chapecoense, Botafogo, Bahia, Atlético e Atlético Paranaense. E o Fluminense, ele tem 4 campeonatos para disputar esse ano, de 2026. Ele tem o Campeonato Carioca, tem a Série A, né, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, vamos começar com a radiestesia aqui para ver o que ela nos diz a respeito desses 4 campeonatos. E depois a gente utiliza as cartas, tá ok? Então, vamos lá. O Fluminense vai ser campeão carioca? Sim, parece que sim. Pela radiestesia. O Fluminense vai ser campeão brasileiro? Escrevam talvez. O Fluminense vai ser campeão da Copa do Brasil? Não. O Fluminense vai ser campeão da Libertadores? Não. Então vamos confirmar. O Fluminense vai ser campeão carioca? Aqui está apontando que sim. E o Fluminense vai ser campeão brasileiro? Agora já mostrou que não. Há uma dúvida então com relação à Série A, uma tendência para o não, e no Carioca há a possibilidade sim de ser campeão. Vamos olhar com as cartas agora. Vamos ver o Campeonato Carioca, né? Fluminense. E agora Libertadores.
Vamos ver aqui então para o Campeonato Carioca. Temos o 2 de água. Temos o sonhador, que é o louco. E temos 5 de terra. Vamos ver para o brasileiro agora. Nós temos o 6 de fogo. O enforcado. O dependurado, né? E o rei de terra. Para a Copa do Brasil, nós temos o cavaleiro de terra. O rei de fogo. 6 de ar. As de terra para a Libertadores. Papisa. E as de ar. Interessante. O 2 de copas, ele indica a necessidade do Fluminense ter bastante união. Afinidade entre os jogadores. É importante que o Fluminense possa contar com um grupo de jogadores que dê a possibilidade com que ele possa jogar o Campeonato Carioca nesse começo de temporada, até porque este ano o Campeonato Brasileiro começa mais cedo. O louco, ele fala muito de uma questão de que existirão, isso para todos os times de certa forma, muitas viagens, que muitas aventuras acontecerão, novas jornadas, e que deve-se tomar cuidado com a falta de compromisso e com um certo grau de responsabilidade e apatia que pode vir em alguns momentos, permear o grupo do Fluminense. E o 5 de ouros, ele fala também de uma questão de talvez o time, em alguns momentos do Campeonato Carioca, vai estar fragilizado, vai estar enfraquecido. Por uma questão talvez financeira, e eu acredito que neste caso seja relacionada com a falta de um grupo que permita utilizar melhores jogadores para essa competição. Eu vejo dessa forma. Lá na radiestesia tinha marcado que estava bastante positivo para o Fluminense, talvez até ganhar o campeonato. Pelas cartas, pode ser que aconteça, mas eu acho que é um pouco difícil. As cartas já trazem um pouco, de certa forma, de uma certa instabilidade, uma incerteza, talvez. E que talvez isso só será possível se houver muita união. Os jogadores fechados em cima do propósito e um grupo que seja suficiente para as competições e que o Fluminense consiga jogar essa competição com jogadores melhores. As cartas que saíram para o Campeonato Brasileiro são cartas interessantes e me parece que o Fluminense vai fazer um bom Campeonato Brasileiro, sim, tá? Principalmente pelo 6 de paus e pelo rei de ouros, né? Até porque a carta que abriu o jogo foi uma carta de muito sucesso, uma carta de vitórias, de recompensas. Então, assim, daquela carta que você recebe, colhe os frutos que você andou
plantando por algum tempo. Então é uma carta realmente de vitória, bem positiva. O Rei de Ouros, ele vem falando aqui de riqueza e de alguém que domina os negócios, domina a riqueza. Fala de sucesso, de alto status, estabilidade. É uma carta muito boa e fala de recompensas. Então, o Rei de Ouros junto com o 6 de Paus me traz uma questão de grande chance de vencer. Então, eu acredito que, por base, considerando essas duas cartas, que o Fluminense tem boas chances de ir muito bem no Campeonato Brasileiro desse ano. Aí você me diz assim, poxa, saiu o Dependurado ali, né? E o Dependurado realmente não é uma carta, assim, extremamente positiva igual as outras. Só que o que acontece? Ela traz aqui uma nova perspectiva também, um novo olhar, uma nova forma de ver as coisas. Então pode ser que o Fluminense, com um novo olhar, consiga obter as vitórias que tanto almeja. É claro que isso trará muitos sacrifícios, ter que conviver com uma certa limitação, talvez de grupo, né, dos jogadores, e tomar cuidado para a falta de controle, porque a falta de controle é que talvez seja o que pode vir a atrapalhar o Fluminense neste campeonato. Mas, assim, de modo geral, está muito interessante o Campeonato Brasileiro para o Fluminense. Com relação à Copa do Brasil, né, a gente começa até de trás para frente, para dar um contexto melhor, né? Nós temos aqui um 6 de espadas. E engraçado, né, o Fluminense na Copa do Brasil passada chegou na semifinal, né? Semifinal. Então, essa carta aqui fala do Fluminense esquecer, deixar para trás o que aconteceu, que realmente trouxe uma certa frustração, né, para o Fluminense, esses sentimentos negativos de ter chegado na semifinal e ter perdido, assim, até para um time que era mais fraco, mas assim, é para deixar esse tipo de pensamento, esse tipo de frustração para trás. Eu acho que o 6 de espada aqui, ele vem justamente para reforçar essa questão de que é outro campeonato e o Fluminense tem condições de ir bem. Até porque nós temos aqui um rei, né, de paus. E o Rei de Paus, ela é uma carta de ousadia, é uma carta de liderança, de visão, de controle. Pensa bem, é o ponto mais alto do naipe de Paus, que é um naipe que traz muito essa questão da ação, do movimento, da ambição, da idealização, da motivação. Então, assim, o Fluminense vai ter um time muito motivado na Copa do Brasil. Ele acredita que na Copa do Brasil as suas chances são maiores. E fará de tudo para que isso aconteça. Então essa carta traz boa sorte, ela traz prosperidade. Ela fala de ascensão. Então, assim, existem boas possibilidades na Copa do Brasil também. De modo geral, está a previsão para o Fluminense não está ruim, está muito boa até. Tirando ali no Carioca, que tem uma carta mais negativa, no Brasileiro também uma carta um pouco mais negativa, um pouco, não é tanto assim. E eu acredito que, de modo geral, o Fluminense vai fazer um bom campeonato, uma boa temporada. E o Cavaleiro de Ouros ali, ele traz movimento, então vai ser um time muito acelerado, tomando atitudes bastante rápidas. Mas esse cavaleiro, ele, ao mesmo tempo que o cavaleiro traz uma certa velocidade, esse é o cavaleiro mais lento dos cavaleiros, dos 4 cavaleiros, ele é o mais lento. Então, assim, mesmo que se tenha um movimento, esse movimento, ele vai ser constante, então vai ser um desenvolvimento constante. Vai ser um aprimoramento constante e duradouro
dentro da competição. Então é menos velocidade, como seria, por exemplo, um Cavaleiro de Ar, e mais constância. Então vai ser um time mais constante. E ser constante às vezes é melhor do que ser rápido. Então traz muita confiança, eficiência, paciência. É foco, confiabilidade. Então assim, o Fluminense, ele tem tudo para ir bem no campeonato, desde que não fique focando no passado. Agora vamos aqui para a Libertadores. Nós temos dois ases. Nós temos um as de ar, de espadas, e um as de terra. Um que traz muita abundância, né? A possibilidade de ganhos bem altos, de sucesso, prosperidade, estabilidade, sorte. Muito positivo, evidentemente, né? No campo material, bastante positivo. E além disso, traz também um as de ar, que une a questão material à questão da mente, do intelecto, do raciocínio. Então vai ser um time que vai unir o pensamento rápido com a possibilidade de ganhos, ao mesmo tempo que vai estar sonhador, vai estar impulsivo, mas já está com os pés no chão. Então acaba que um as, ele complementa o outro e não deixa que a impulsividade, por exemplo, do ar é controlado talvez pela firmeza da terra, porque o ar, ele é fluido demais, ele às vezes ele tem tanta facilidade que pode ser impulsivo, ele pode ser muito veloz. Então aqui eu tenho muita velocidade, mas eu também tenho um aterramento. E além disso, nós temos aqui a papisa, a alta sacerdotisa, como queiram, e aqui fala muito da espiritualidade, sabe, de ter sabedoria para conduzir a competição. Fala também de certos momentos usar a intuição. Dos quatro, aparentemente é a melhor previsão. Então, assim, se você for fazer aqui uma análise, eu acredito que Libertadores está com a energia melhor, depois a Copa do Brasil, depois o Brasileiro e, por último, o Carioca. Eu acho que o Fluminense tem boas chances esse ano, tá? Mas, assim, eu estou baseando nas cartas, né, pessoal? Muita coisa está envolvida. Então, assim, eu falo das energias. Se vai ganhar ou não, a gente não sabe, né? Mas é isso, ficamos por aqui e até o próximo time.